que foi o primeiro da B3, né, que baseado no ativo da biodiversidade, o Sebrae, o sistema Sebrae apoiou esse ativo da biodiversidade na B3. O grande desafio é a gente como remunerar esse pequeno produtor, esse empreendedor que mantém não só aquilo que está previsto no Código Florestal, de que já tem grandes exigências para com os nossos produtores de preservação das suas áreas. Em cada um dos biomas tem inclusive as regras, mas como vamos remunerá-lo para manter esse ecossistema vivo, né? Então, talvez eu traga aqui para uma discussão não só fazer emissão dos títulos verdes, a gente mantendo as compensações, mas como nós podemos fazer a inclusão de que esses novos títulos de pagamento de serviços ambientais possam nascer, principalmente startups, iniciativas de inovação, e o mercado financeiro apoiar iniciativas como essa. Como vocês veem esse desafio hoje, né? Trabalhar esses títulos ambientais para com essa atividade produtiva? Ó, é uma pergunta bem complexa, porque assim, vamos pensar no olhar do empresário, né? A gente não pode fantasiar o tema ESG, né? Ele tem que estar junto com o financeiro. Quando eu falo não fantasiar, é porque, na verdade, o empresário, assim como qualquer pessoa, ela quer ter dinheiro, retorno financeiro. Então, se eu começo, igual a compensação, a questão dos títulos, é só um paliativo, né? A gente continua ali emitindo. A grande questão é justamente, eu aprovo essas leis, serviços ambientais, crédito carbono, eu tenho, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, tenho várias coisas regulamentadas, mas aí a gente bate aonde? Como fazer? Isso é um mundo ainda muito restrito a alguns técnicos, né? A questão da remuneração, tudo, eu vou depender de como eu vou fazer um decreto, ou que seja, um procedimento disso, para ter acesso a todos. Por que eu falo isso? O mercado de crédito carbono, por exemplo, a gente trabalhou ali durante 3, 4 anos para poder fazer operações com crédito carbono no Brasil. E vou te dizer uma coisa, não foi fácil. E todo dia aparecia lá no Banco do Brasil os aventureiros. Aquelas pessoas que tinham uma solução, uma ideia, a questão do blockchain junto ali, porque o crédito carbono, o maior problema dele é a questão dele ser verdadeiro ou não. Como é que eu faço essa rastreabilidade, né? A questão da standard hoje está totalmente centralizado nas grandes certificadoras, os grandes standards fora do Brasil. Nós não temos um. Então, tem a CPR Verde, por exemplo, que hoje ainda não é considerado uma forma de compensação. Então, criam-se os modelos, mas não ensinam como fazer. Então, aí o Sebrae, assim como outras instituições, ela pode ter o papel, por exemplo, de criar esses modelos de negócio, porque não é fácil você chegar para o Brasil, ele tem um potencial enorme de crédito carbono. Acho que é um dos maiores do mundo. Mas a gente não sabe como tangibilizar isso e colocar isso na prática. Temos, por exemplo, a parte agrícola, o nosso setor agrícola, ele tem um potencial enorme para a agricultura regenerativa. Quando a gente olha na agricultura, a gente só pensa o seguinte: vamos plantar árvores, vamos fazer isso, a reserva. Mas tem outras formas, por exemplo, de você melhorar o solo. Então, como se faz isso? Qual é a metodologia? Como é que se usa? Como é que se tangibiliza isso de fato? Então, eu crio serviços ambientais, mas aí como é que eu aplico isso na prática? Então, ainda falta muita coisa, e eu acho que o nosso tempo hoje, em função dos riscos que foram falados aqui, principalmente os riscos financeiros, operacionais, não adianta eu criar várias ferramentas possíveis, mas se eu não tenho a operacionalização. Os técnicos hoje, porque quando fala ESG, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um advogado, eu preciso de uma pessoa que entende saneamento. Então, são tantos conhecimentos multidisciplinar. Então, não é fácil você falar isso para um pequeno empresário pensar nisso tudo. Então, a gente tem que criar mecanismo para poder implementar as ideias que são boas, mas na prática é muito complexo. Vou te dizer o exemplo também do mercado de crédito carbono. A gente fez o primeiro leilão de imóveis lá no Banco Brasil, onde a gente aceitou o crédito carbono como dinheiro, com pagamento do imóvel.
E a gente achou que não ia aparecer. Isso você põe o ativo em balanço das empresas. Você Aí contabiliza isso. Qual foi o problema? Como fazer isso? Como é que eu boto no ativo da empresa? Ninguém sabia como fazer, nem o Banco Central. Então, levamos quase 2 anos para criar o roteiro contábil, junto com o Banco Central, para poder entrar. E a gente achou que não ia aparecer. E apareceu, tinha fazendas que estavam lá há 20 anos conosco e que foram vendidas por milhões. Então, você vê que dá certo, né? Mas aí, o trabalho para chegar a fazer um leilão levou mais de 2 anos para poder botar mesmo funcionando. E aí, como eu verifico esses créditos que eu recebi se são verdadeiros? Aí a gente limitou a receber só daqueles estandes que a gente conhece e créditos que já foram emitidos. A maioria dos créditos hoje são futuros. E para negociar crédito futuro é um risco muito alto. Então, como é que você faz tudo isso? Às vezes é muito bonito de se falar, mas fazer é complexo.